Dimensionamento de cabos. Agora eu quero mostrar para você como que você vai dimensionar um cabo para uma instalação elétrica utilizando a aplicação web que eu desenvolvi para os alunos aqui da plataforma. Aqui eu vou mostrar todos os parâmetros que você tem que inserir e aí você vai clicar em calcular, ele vai te dar todo o cálculo completo seguindo todos os parâmetros da norma, ok? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Lembrando que essa aplicação aqui é uma de muitas que eu estou desenvolvendo e adicionando nos cursos da plataforma, que vai facilitar a sua vida. Entre elas tem cálculo de dimensionamento de eletroduto, eletrocalha, cálculo de fator de potência, entre outros que eu estou desenvolvendo. Ok? Vou mostrar aqui para você. Então, a primeira coisa que você vai colocar é uma descrição do cabo. Por quê? Porque ele vai salvar um relatório, depois você consegue baixar esse relatório, e aí você vai ter uma descrição do cabo, de onde que é, se é do chuveiro, se é de um equipamento específico, se é uma torneira elétrica, e assim por diante. Então aqui na descrição do cabo, eu vou colocar um dado genérico, só para mostrar como que funciona a planilha. Tipo do cabo, se é o cabo de cobre ou alumínio, então você vai marcar, vou marcar aqui ó, como exemplo, um cabo de cobre. A corrente, qual que é a corrente do equipamento? Vamos fazer aqui o dimensionamento de um cabo para um chuveiro. Digamos que eu tenho lá um chuveiro de 4.400 watts, eu não saiba qual vai ser a corrente. O que que eu posso fazer? Ó? Vou clicar aqui nesse botão, calcular corrente, e aqui eu coloco, ó, qual que é o tipo do circuito? É um circuito monofásico? É um circuito bifásico? É trifásico? Então, se o circuito é monofásico, eu vou deixar marcado. Potência nominal, vou colocar aqui uma potência de um chuveiro pequeno, né? Um chuveiro de 4.400 watts. Então, aqui a unidade já está em watts. Tensão entre fase e nêutron. Então, aqui na minha região, a tensão entre fase e nêutron é 127. Se for na sua região for 220, você vai colocar aqui. Então, aqui 127 volts. Tensão entre fase e fase. Então, entre fase e fase, na minha região, é 220. Fator de potência. Se é um chuveiro, é um sistema resistivo. Um sistema resistivo tem fator de potência igual a 1. Ele não tem perdas por campo magnético. Preenchendo os dados, vou clicar em calcular. Ele me deu que a corrente aqui vai ser 34,65 amperes. Eu posso clicar aqui, ó, usar este valor. Quando eu clico em usar este valor, ele vai vir aqui, ó, no campo corrente e já vai inserir esse campo. Digamos que eu já saiba qual que é a corrente, então eu posso colocar direto aqui, não preciso calcular em calcular corrente. Eu posso inserir direto. Modo de instalação. Como que esse cabo foi instalado, como que esse cabo foi colocado nessa instalação. Se é eletroduto, se é eletroduto aparente, se é em canaleta, como que esse cabo foi passado. Então, vou olhar aqui, ó, eu tenho aqui os modos de instalação, eu posso consultar aqui, ó, métodos de referência. Então, vou olhar aqui, ó, o mais comum, que é o B1, que é condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não circular, no caso seria aquela canaletinha, né? Ó, B1, ele pode ser também condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, se for algum desses modos aqui, você vai selecionar. Então, o mais comum é o B1. Então, eu vou voltar lá, vou fechar aqui, né? E vou colocar aqui B1. Considerando que ele foi instalado em um eletroduto embutido em alvenaria. Condutores carregados. Então, eu coloquei a tabelinha aqui para você consultar quantos condutores carregados. Geralmente, não considera o terra como condutor carregado. Então, fase é condutor carregado e neutro também é condutor carregado. Se é um sistema monofásico, eu vou ter dois cabos, né? Fase e neutro. E aí, aqui na tabelinha da BNT, ó, número de condutores carregados. Eu vou conferir aqui.
Se for monofásico a 2 condutores, eu vou considerar 2 condutores carregados. Se for monofásico a 3 condutores, fase, neutro e terra, se eu estou levando também o aterramento, então eu vou considerar somente 2 condutores carregados. E assim por diante, ó. 2 fases sem neutro, 2 condutores. 2 fases com neutro, 3 condutores. E assim por diante. Então vou deixar aqui, ó, condutores carregados, 2. Isolamento. Qual que é o material de isolamento do cabo? Então, o mais comum é isolamento de PVC. Fator de agrupamento. Então, aqui o cálculo está bem certinho, bem seguindo a norma aí, tem considerando todos os fatores, tá? Então, aqui vai ficar bem dimensionado o seu cabo. Fatores de agrupamento. Se tiver somente um circuito no cabo, no eletroduto, né? Se tiver somente um circuito no eletroduto, eu vou colocar aqui, ó. Usar fator. Circuitos carregados, somente um. Por exemplo, estou passando lá a fiação do chuveiro junto com a fiação da iluminação. Então, são 2 circuitos. Então, tem que colocar aqui, ó, 2 circuitos carregados. Se forem o circuito da tomada do banheiro e o circuito da iluminação e do chuveiro. Então, são 3 circuitos carregados. Então, tem que colocar aqui, ó, certo? Vou considerar somente esse fator. Um circuito, digamos que eu passei somente o cabo do chuveiro, um eletroduto separado, que é o ideal, né? Porque aí você não tem que engrossar o cabo, não vai ficar mais cara a sua instalação. Então, geralmente, eu sempre indico para os meus alunos colocar um eletroduto específico somente para o chuveiro, para não ter que colocar um cabo mais grosso depois, fica mais fácil de passar, né? E aí fica melhor a instalação. Fator de temperatura. Vou usar um fator de temperatura. Esse cabo ele está em ambiente ou está no solo? Então, vou usar aqui de ambiente. Então, digamos que ele está lá na laje, né? O fator de temperatura, na minha região aqui, raramente passa de 35 graus. Temperatura ambiente. Muito difícil, muito difícil mesmo. Então, vou colocar aqui 35 graus. Se a sua região for a região mais quente, você vai considerar a temperatura. E aí eu já posso calcular aqui, ó. Vou clicar em calcular. Ele vai me dar aqui o resultado do dimensionamento da NBR 5410. Então, cabo é o cabo 2, modo de instalação B1, número de cabos 2, corrente 34,65, corrente corrigida. Ó. Observe aqui que a corrente ela foi recalculada considerando os fatores que eu adicionei no fator lá de agrupamento e temperatura, certo? Então, dependendo da quantidade de fatores que você colocar, a quantidade de circuitos e temperatura, ele vai recalcular essa corrente, certo? Para dimensionar corretamente esse cabo. Fator de agrupamento foi 1, porque foi um circuito só. Fator de temperatura, então ele foi lá na tabelinha da BNT, pegou o fator de temperatura para calcular e considerou o fator de temperatura 0,94. Seção encontrada, ó, seção 6 milímetros. E a corrente da tabela que ele encontrou foi até 41 amperes, que é o de 6 milímetros. Suporta até 41 amperes nesse modo de instalação aqui. Ok? E aqui ele mostra na tabelinha, ó, a tabela 36 da NBR 5410, como que ele selecionou. Ele calculou a corrente, veio aqui ó, no fator e pegou a corrente acima mais próximo. Então, a corrente acima mais próximo foi de 41 amperes. Então, deu aqui ó, o cabo de seção 6 milímetros. Certo? Então, já selecionou na tabelinha e já encontrou o cabo de 6 milímetros. Descendo aqui, a gente tem mais alguns fatores. Mínima seção normalizada. Qual que é a mínima seção? Então, é um circuito de força. A mínima seção é 2,5. Então, está acima de 2,5. Então, eu vou manter o cabo de 6 milímetros. Eu sempre tenho que considerar 3 fatores. A corrente que suporta o cabo, a mínima seção normalizada e a queda de tensão. Então, aqui, o cabo que eu vou selecionar aqui por enquanto vai ser o cabo de
6 milímetros, que é o cabo mais grosso calculado aqui pela norma. Seção reduzida dos condutores neutro. Se, de acordo com a tabela 48 aqui da norma, se o cabo for maior ou igual a 25, se ele for 25, eu vou manter a mesma seção. Se ele for menor, aliás, menor ou igual a 25, eu vou manter a mesma seção. Então, como ele é menor que 25 milímetros, então eu vou manter a mesma seção do neutro. Se ele for maior que 25, ó, no caso, se for 35, eu vou usar um de 25. Se for de 50, eu vou usar um de 25. Se for de 70, eu vou usar um de 35, de acordo com a norma. Certo? Então, eu vou manter lá a fase neutro de 6 milímetros. Da proteção, do aterramento, de acordo com a tabela 58 da norma, se ela for menor ou igual a 16, eu vou usar a mesma seção. Se ela for entre 16 e 35, eu vou usar um de 16. E se for maior que 35, eu vou usar a metade da seção. Claro que é aproximado, tem algumas seções que não tem aquela metade certinha ali. Ok? E tem também para a gente calcular aqui o modo de queda de tensão, porque não adianta eu dimensionar o cabo aqui, ó, 6 milímetros, mas meu chuveiro, se ele estiver muito distante do meu quadro de distribuição, esse cabo aqui ele não pode ser usado porque ele tem queda de tensão. Então aqui eu já deixei o cálculo de queda de tensão para você calcular e ver se esse cabo aqui vai atender. Se ele não atender, eu passo para o próximo, certo? Então vamos lá, ó. Queda de tensão, vou marcar aqui. Qual que é a tensão que eu estou usando? 127. Distância, digamos que o meu chuveiro esteja aí a 20 metros do meu quadro de distribuição. Então, 20 metros. Qual que é a corrente de projeto? Qual que é a corrente que deu lá em cima? Ó? Vamos olhar lá. Ó. Corrente aqui, ó, 34,65. Não é essa aqui, tá? Não é a corrigida. 34,65. Vamos pegar aqui. Corrente projeto 34,65 amperes. 34,65 amperes. Seção normal, nominal. Seção nominal. Qual foi a seção que o cálculo me deu aqui? Foi de 6 milímetros, não foi? Vou colocar aqui 6. É um cabo de cobre no sistema monofásico. Vou calcular aqui a queda de tensão. Ó. A queda de tensão. Então, a queda de tensão aqui, ó, ela me deu em porcentagem 3,13 e uma queda de tensão em volts de 3,97. Ele atendeu. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que esse cabo aqui, ó, que o chuveiro, ele foi colocado lá numa casinha lá longe do quadro de distribuição, uma casinha externa, que ficou a 50 metros de distância. Se eu colocar aqui, ó, 50 metros, vamos ver aqui se ele vai continuar atendendo. Se eu calcular, então a 50 metros, ó, aliás, até 49, ele mudou aqui, ó, 50 metros. A 50 metros, ele vai dar 7,82%. Então, a 50 metros de distância, esse cabo não atenderia. Então, de acordo com a distância entre o ponto da instalação e o quadro de distribuição, eu tenho que considerar essa queda de tensão, porque senão o cabo não atende. Então, olha aqui, ó, qual que vai ser a queda de tensão nessa distância? Ó? 9,93 volts, então quase 10 volts de diferença. Então, dos 127 que eu estou mandando, vai chegar só 117. Então, dependendo do cabo, dependendo do equipamento, essa tensão que está chegando lá no final da linha, ela não vai atender. Ou ela vai dar, dependendo do equipamento, vai dar queda de tensão, ele vai parar de funcionar, ou ele não vai funcionar de acordo, certo? Então, por isso que é importante considerar a queda de tensão. Então, até 20 metros, ó, até 20 metros, ele vai atender. Então, eu sempre vou considerar esse parâmetro. No final da linha, não pode ter uma queda maior que 4%.
Se der uma queda maior que 4%, o que eu vou fazer? Eu passo para o próximo cabo, para a próxima bitola da tabela. Então seria o de 10, certo? E aqui eu coloquei a função também para você exportar esse relatório. Então você pode clicar aqui, você vai baixar o relatório, ele vai te dar todos os cálculos. Ok? Então essa é a aplicação que eu desenvolvi para adicionar nos cursos da plataforma. Então quem está matriculado em algum curso lá, que envolve dimensionamento de cabos, eu vou adicionar para você e aí você tem acesso a esse cabo, esse software. Ok? Então até a próxima aula. Até mais.